Sempre após uma eliminação do Brasil, as pessoas têm diversas opiniões do que aconteceu, do que deixou de acontecer, o que precisamos fazer para voltar a ganhar uma Copa do Mundo, ou pelo menos a ser competitivo, né? Primeiro passo, voltar a ser competitivo. Mas o que todo mundo quer é voltar a ganhar uma Copa do Mundo, que a gente vai bater o recorde de tempo sem Copa do Mundo. Serão 28 anos, porém, nos primeiros 28 anos, que foram logo nos tempos inaugurais da Copa do Mundo, desde a primeira edição até 58, a primeira edição aconteceu em 1930 e a competição, a edição que o Brasil ganhou foi em 1958, com um vice-campeonato em 1950, jogando em casa, que teve um maracanaço. Desde então, mas só que neste período, algumas edições não aconteceram por causa da Guerra Mundial, sendo que agora a gente está de 2002 até 2030 agora, sem conquistar a Copa do Mundo. Só que todas as edições foram jogadas, então vivemos a nossa pior fase da história do futebol, não porque não ganhamos, mas também porque não ganhamos, mas porque a gente também não está há muito tempo a gente não tem o melhor do mundo. O Vini foi, mas o sentimento não é de do Vini ser o melhor jogador do mundo mesmo, né? Então a gente tinha essa sensação, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Kaká também. Então a gente sentia que o jogador brasileiro ganhando o prêmio de melhor do mundo ou não, era o melhor do mundo. Hoje em dia a gente não tem essa sensação, né? Até jogadores que se destacam na Europa são por pouco tempo, tem um brilhareco ali, depois para, e também nunca é cotado o melhor do mundo. Eu acredito que, tirando o Vini, que foi o melhor do mundo, o último jogador com essa sensação de que poderia ser o melhor do mundo é o Neymar. Porém, decisões tomadas por ele, né, e também, na minha visão, falta de um preparo mais profissional, né, porque todo mundo sabe que jogador de futebol tem grana, tem todos os benefícios e também os malefícios de uma vida famosa, digamos assim. Então, tem os benefícios de muitos quererem ser amigos, aí muita mulher, muito dinheiro, aí muita festa também. Isso acaba atrapalhando o lado profissional, o lado atleta, né? Então, quando se fala do Neymar, sempre falam da qualidade técnica dele, que de fato ele jogou muito futebol. Porém, se ele tivesse sido mais profissional e talvez evoluído, amadurecido, em algum sentido mental, ele poderia ter sido maior do que ele foi. Um grande jogador, porém ele acabou se perdendo, na minha visão, por questões externas, né? Então, muitos se falam aí de ah, ele tem 34 anos, Messi está com 39, Cristiano com 41. Pega Messi e Cristiano Ronaldo com a idade do Neymar. A diferença é gritante, né? E se o Neymar chegar aos 38 anos como jogador de futebol, a diferença
desse Neymar de 38 para o Messi de 39, para o Cristiano Ronaldo de 41, ou se quiser fazer o mesmo trabalho, comparar ambos, o trio, né? Todo mundo na mesma idade, a diferença vai ser grande. O Neymar sempre muito mais abaixo. Então, vocês podem pegar, tem uma foto do comparando os gols e as idades, né, dos principais jogadores da última geração ou das últimas gerações. Então, sei lá, Neymar, é, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Harry Kane, é, Benzema, se eu não estiver enganado também. Não lembro se tem outros jogadores, mas são os principais. A partir dos 30 anos, o Neymar tem uma queda muito grande. Então, começou antes da lesão no joelho, que de fato tem um impacto muito grande. Mas o meu ponto é que, além dele não ter se preparado como um atleta deveria se preparar, então, ele não pode fazer uma festa, não, pode fazer, mas qual é a prioridade? Então, eu nunca vi o Neymar colocando o futebol como uma grande prioridade. Eu lembro dele sempre fazendo festas, inclusive em momentos em que ele estava lesionado, ao invés dele se preparar para se recuperar da lesão o mais rápido possível e da melhor forma possível, então se preservar, fazer fisioterapia, fazer todo o trabalho e descansar, ele estava em festa, né? Então aconteceu muito no PSG. Eu acredito muito nessa questão de hierarquia e de onde você está. No Barcelona, o pessoal faz uma análise aí, tem lá, ele ficou suspenso no aniversário da irmã e tal, beleza, mas o Barcelona ainda assim era um ambiente profissional, fora que tinha, na época do Neymar, Messi, Piqué, Iniesta, não sei se ele pegou uma parte do Xavi ali, mas tinha uma hierarquia, né? Quando ele vai pro PSG, é só ele. Então ele chega para ser o principal jogador, para ser o comandante. E nisso, a chegada dele, é, antes da chegada dele, torcida, a torcida do PSG gostava do Cavani. Cavani, se não me engano, estava para ser ou é o maior artilheiro da história do PSG, a torcida gostava dele, ele era um líder, né? Quando o Neymar chegou, teve um jogo, foi logo no início, não lembro se foi a primeira partida ou foi uma das primeiras partidas. O Neymar já chega falando, não, eu vou bater o pênalti, né? Então ali já teve uma ruptura muito grande. E ele foi contratado para ser o principal jogador, porém no PSG não tinha hierarquia, então não tinha comando. E o Neymar nunca foi um atleta, nunca foi um jogador líder. Então, na seleção brasileira ele sempre jogou sozinho. Ele era um líder técnico, mas líder de comandar, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, calma, toca para mim, não, é, de orientar, organizar o time, ele nunca foi. E ele chegou sendo a maior contratação da história do futebol, com certeza um dos maiores salários do futebol. Chegou o Cobrão e ninguém podia mandar nele ou comandar. Não tinha ninguém para fazer isso. Com isso, ele pintava e bordava. Ele acreditava que era o rei do mundo. Então, ninguém podia mandar nele, ninguém podia comandar, ele não tinha limites. E, de fato, foi isso que aconteceu, principalmente na época do PSG. Então, na época do PSG, eu acredito que tenha sido a grande perdição, porque ele estava ainda no momento, no auge físico, talvez, só que sem comando.
né? E aí depois começa a ter uma queda física e ele não consegue parar. Então, o Neymar é um ex-jogador em atividade. E eu acho muito bizarro como ainda tem gente que defende e fala que ele tem que continuar, ele tinha que ser o titular da seleção. Ele não tem condições, ele não consegue jogar bem, nem o Paulistão e nem o Brasileirão. Ele não tem condições físicas também. Ele tá mal tecnicamente, mas ele também não tem condições físicas. Ele perdeu velocidade, ele perdeu o arranque, ele perdeu a agilidade, ele perdeu o drible. Se for para pressionar o adversário na marcação, ele não consegue, ele não faz. Então, é, as pessoas elas não estão conseguindo enxergar a realidade. Uma coisa é você falar, pô, tecnicamente o Neymar foi o melhor jogador do Brasil nos últimos anos. Eu concordo. Só que ele nunca foi um atleta. Se ele tivesse preservado, se ele tivesse sido um atleta, com certeza, com 34 anos, ele estaria muito melhor do que ele está hoje. Mesmo, mesmo se ele tivesse sofrido a lesão no joelho que ele sofreu em 2023. Porque a conta chega, não é desse jeito. Até no próprio Santos. Teve a semifinal no ano passado, no Paulistão, contra o Corinthians. Ele se machucou, foi uma lesão muscular, e ele não jogou, mas ele ficou no banco de reservas. Acabou o jogo, o Santos foi eliminado, era época de carnaval. O que ele fez? Ao invés de se preparar, não, vou me preparar aqui para voltar o mais rápido possível, tem o Santos, tem a Copa do Mundo, aí é um outro Neymar. Não, ele foi pro carnaval, foi curtir um carnaval em Salvador, se eu não estiver enganado. Então, assim, qual é a prioridade? O futebol parece que nunca foi a prioridade. Uma coisa é você curtir nas férias, né, ter um momento ali mais tranquilo e tal. Outra coisa, ele tá machucado, ele vê o time dele ser eliminado de uma competição e na mesma noite ele vai pro carnaval. Se fosse qualquer jogador, esses que sempre defendem o Neymar iriam criticar se fosse outro jogador, principalmente no time deles. Agora, Neymar não. Neymar não pode ser criticado. Se você criticar é por questão política. Esse pessoal pega uma meia-verdade, que tem gente que critica o Neymar por questão política, mas é uma minoria. E todo mundo sabe quem são essas pessoas que criticam ele por questão política. Dá para contar nas mãos, nos dedos. Ou você pode até contar com as duas mãos, ao invés de só uma mão. Que são, eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe quem são essas pessoas. Aí eles pegam uma meia-verdade e acabam colocando como se fosse a verdade universal. Então, é, ah, 10, 5 pessoas criticam o Neymar por questão política. Então, o restante que critica é por questão política. Não é por questão política. Eu sou santista, eu vi o Neymar surgir, Neymar crescer, eu vi o Neymar sair, foi pro Barcelona, foi pro PSG, foi para a Arábia Saudita, vi na seleção brasileira, ele voltou pro Santos e não posso criticar. Eu, o que eu mais vi foi coisa errada, assim, de Neymar fazendo, que eu não concordo, né? Então, ele não pode curtir? Cara, você vai chegar num determinado momento da vida que vai ter que colocar prioridade. Então, o que vai ser prioridade? Vai ser curtir, vai ser pegar mulherada, vai ser beber, ou vai ser a sua profissão que você diz tanto amar? Ou vai ser a seleção brasileira, vai ser o Santos que você diz tanto amar, seleção brasileira que você diz tanto amar, Copa do Mundo que você diz tanto perseguir. Tem esse caso no Santos no ano passado e também tem no final do ano que
De fato, ele foi importante para a permanência do Santos na Série A e ele jogou com um problema no joelho, uma contusão no joelho. Eu até pensei que ele não fosse jogar a reta final e ele jogou. Isso eu elogiei bastante e poderia ser um renascimento de um novo Neymar, digamos assim. Mas infelizmente não foi, porque acabou a temporada, ele podia muito bem já ter agendado a cirurgia da artroscopia, que falavam ali que teria um mês ali para se recuperar, mais ou menos, né? Depois da lesão. Aí podia fazer assim, ó, terminou a temporada, já quero fazer a cirurgia. Claro, seguindo assim, você só pode fazer cirurgia depois de uns 2 dias, né? Porque o corpo pode inchar, né? Então, você correu nos últimos dias, né? Então, o corpo precisa descansar para depois, beleza. Mas isso seria rápido, né? Seria em torno de alguns poucos dias. Com isso, a temporada terminou no dia 7 de dezembro. Digamos que ele tivesse feito a cirurgia no dia 10. Lá pro dia 10 de janeiro, ou até um pouco antes, ele já podia estar treinando com, com o elenco. Ele já podia estar melhor fisicamente. Aí o que que aconteceu? Ele foi curtir as férias, aí só foi fazer a cirurgia, salvo engano, depois do Natal. Ou depois do Natal e antes do Ano Novo, se eu não estiver enganado. Com isso, o tempo de recuperação dele se estende. Então, ele volta já na última partida da fase de grupos, da fase de liga, né, do Paulistão. Entrou no segundo tempo e tal. Aí, a primeira partida como titular foi justamente no mata-mata contra o Novo Horizontino, em que ele foi muito mal. Inclusive, ele deu o primeiro gol ao Novo Horizontino, né? Então, assim, ele perdeu muito tempo nessa espera também. Então, se ele tivesse se recuperado, se ele tivesse feito a cirurgia antes, ele teria se recuperado antes, ele teria treinado muito mais, ele chegaria, ele poderia chegar no mata-mata melhor fisicamente. Ele poderia estar melhor fisicamente também. Ele poderia não ter uma sequência tão grande de jogos. Ele teria uma temporada um pouco mais alongada. Ele teria mais jogos à disposição, só que ele poderia descansar um pouco também. Então, joga uma, descansa outra, joga duas, descansa outra. Ele teria um pouco mais de liberdade. E não foi isso que aconteceu. E aí ele vai para a Copa do Mundo já machucado também. Então, não dá para comparar Neymar com Cristiano Ronaldo, com Messi, agora com Haaland, com Mbappé, que também são muito mais jovens, mas comparar o Neymar com jogadores da mesma idade que ele, ou até mais velhos do que ele, também não dá, porque fisicamente ele acabou. Ele não é mais aquele Neymar, ele não é nem um Neymar que pode ser útil. Então, as pessoas são bizarras que elas não conseguem enxergar a realidade, né? Então, elas são tão fãs que acabam indo para uma realidade paralela, que se criticar, impossível criticar o Neymar, inacreditável. Cara, as pessoas precisam enxergar a realidade, cara. O Neymar já não existe mais. O Neymar, ele não tem mais físico, ele não está bem tecnicamente também. O Neymar, a fase do Neymar já passou. Então, as Copas do Neymar já passaram. Em 18 e 22 ele pode ter chegado ali com algum problema físico, mas mesmo assim era muito melhor do que esse Neymar. E em 18, em 14 também, eu considero a Copa de 14 a melhor Copa dele. Foi a primeira, foi no Brasil. Aí em 18
ele virou piada mundial na Copa do Mundo por causa das seguidas caídas, né? Então, simulações e tal. E em 22 ele também não jogou muita coisa. Ele fez o gol decisivo contra a Croácia, poderia ter classificado a seleção brasileira, mas aconteceu o que aconteceu e não foi por culpa dele. A geração Neymar vai ficar marcada por uma fase muito complicada da seleção brasileira, sem título. Então, o único título a nível profissional foi a Copa América de 2019, que foi conquistada sem o Neymar. Isso pesa bastante. Ah, mas o Neymar ganhou, esteve ali no ouro olímpico. Beleza, mas não é uma competição a nível profissional. É sub-23. Foi importante, sim, mas não é é um peso grande. Não, agora o Brasil vai. Não foi o Brasil. Não foi antes dele, não foi depois dele. É, é, tem, só tem derrotas o Neymar com a camisa da seleção. Ele não foi campeão da Copa América. E o Brasil precisa competir na Copa América. O Brasil vem de eliminações para Colômbia, para Paraguai, perdeu a Copa América em 21 para a Argentina, e esse título fez a Argentina ressurgir também. Quem sabe o Brasil, num novo ciclo, talvez uma nova mentalidade aí, consiga conquistar a Copa América e aí da Copa América se fortaleça para uma Copa do Mundo. Mas o problema também é muita mentalidade. E aí esse vai ser um outro vídeo, né? Porque se o Brasil ganha a Copa América, por exemplo, aí o Brasil relaxa, o brasileiro relaxa e diz que é um timaço, que tá tudo bem, é isso aí, vai ser campeão da Copa do Mundo. E também não é assim, porque ainda tem todo o período para chegar na Copa do Mundo. E ainda a Copa do Mundo é totalmente diferente de uma Copa América. Então, são realidades diferentes, mas que o Brasil não pode ter essa soberba de Copa América não. Não, Copa América sim, mas também não apenas a Copa América. O Brasil sempre tem que competir, sempre tem que querer mais. E eu não vejo mentalidade nesses jogadores e também nem no Neymar. O Neymar acabou, na minha visão, se perdendo por questões extra-campo. Bebida, mulherada, festa, essas coisas, pessoas oportunistas. Infelizmente é isso. E isso acontece muito com o jogador brasileiro, né? Então não é só o Neymar que aconteceu essas coisas, né? Então são jogadores ali do passado que tiveram problemas com bebida, com mulherada, com festa, com noitada, né? E o Neymar também. Então o Ronaldinho Gaúcho teve um auge muito curto também por essas questões. Adriano também teve a questão do pai dele, mas também já tinha essas questões extracampo. Ronaldo, a questão do Ronaldo é que ele teve 13 lesões no joelho, né? Mas ele também gostava da noite, por aí vai, entre outros jogadores também. Então, a mentalidade precisa mudar e as pessoas precisam enxergar a realidade também. É isso, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários, deixa o seu like, siga o canal. Fui!